O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Cidade Real. Oferecimento Stan. Fechaduras que combinam com o seu projeto. Águas de Nova Friburgo, o tratamento que o friburguense merece. E Energisa, nossa energia sempre com você. Prezado cidadão real, conforme você já pode observar no início desse programa, não contamos aqui com a presença da nossa eficiente produtora Isabela Stutz, que evidente, totalmente comprometida com seu filhote Pedro, não pôde comparecer nesta edição, uma vez que ele, durante o final de semana, já estava dodói e hoje teve o seu quadro agravado, certamente por uma virose. E aí, no estrito cumprimento da função materna, ela se reportou à minha pessoa, justificando a sua ausência, mais do que entendida, compreendida, e certamente estamos na expectativa da plena recuperação do pequeno Pedro. E também você já pode observar que esta peça do meu vestuário só é utilizada quando ela não está aqui, porque quando ela está, em hipótese nenhuma, ela permite que eu utilize cachecol. Então, vez por outra, ele sai do fundo do armário e vem aqui para o programa Cidade Real. Mas tenho certeza que Isabela, nesse momento, está nos assistindo e quero aqui desejar pronto restabelecimento ao pequeno Pedro, que com seus 3 aninhos requer atendimento, dedicação e atenção integral da mãe. Então, certamente isso acontecerá o mais breve possível. E nesta edição do programa Cidade Real, conforme anunciado durante as edições anteriores, conversaremos com uma ilustre personalidade do cenário nacional que vai trazer informações absolutamente interessantes e inéditas acerca dos fatos que precisam ser apurados ao longo da nossa história. Aquelas questões que precisam ser esclarecidas, especialmente que ocorreram no regime militar. Por conta disso, foi criada a Comissão da Verdade, da qual o nosso ilustre convidado é o presidente estadual desta Comissão da Verdade e também é o presidente nacional da Comissão de Recursos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional. Teremos um programa aqui muito interessante, com revelações absolutamente interessantes, como, por exemplo, uma proposta de lei que visa punir os agentes públicos que não aplicarem com discernimento, com eficiência, com clareza e com transparência, aquelas verbas que são destinadas, por exemplo, nos eventos climáticos, como aconteceu aqui em Nova Friburgo em 2011. Até porque o ilustre convidado participou ativamente daquele momento ocorrido em janeiro de 2011. Também faremos uma reflexão, uma análise sobre esta série de movimentos de contestação que estão acontecendo pelo país afora. O que será que está motivando essa movimentação, esta revolta da população em torno de questões que evidentemente incomodam a todos nós? Será que existe um viés político, certamente, mas partidário nesta questão? Por que está acontecendo? O programa Cidade Real, então, desta vez, se transforma numa edição especial, não só pela presença do convidado, mas também por poder levar até você, nosso telespectador, de toda segunda-feira, um tema que certamente será de nosso total interesse, no que se refere, sobretudo, à questão de termos garantidos os direitos humanos. Muitos de nós, conhecidos, sofreram sobre esse regime que causou grandes perdas à sociedade brasileira. Nesse sentido, o programa Cidade Real se sente honrado com a presença do convidado que você vai conhecer logo a seguir. Com a proteção de Deus e a certeza absoluta
da sua audiência, contando com o indispensável apoio financeiro de Águas de Nova Friburgo, Energisa, Stam Metalúrgica e Gazone Planejados, diretamente do estúdio Rafael Jacu. Seja bem-vindo à nossa Cidade Real, ao vivo, neste dia 17 de junho de 2013. E na abertura do nosso programa, você já está acostumado a acompanhar o quadro Manual do Cérebro, que semanalmente traz informações de nosso interesse a respeito desta questão que é extremamente complexa, mas que precisa ser melhor conhecida, que é a programação neurolinguística. Lhe propondo que você compreenda o funcionamento do seu cérebro para tratar as questões que envolvem o seu dia a dia, envolvem as suas aflições, envolvem as suas angústias e, sobretudo, possam lhe preparar para vencer os desafios que a vida nos impõe. Vamos acompanhar as orientações desta edição no quadro Manual do Cérebro. Vai, tudo bem? Quando você ouvir esse bordão, você sabe que está com você o Manual do Cérebro aqui no Cidade Real. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Isabela. Boa noite. No mês de maio, foi a vez das autoridades municipais e o tema Resultados da Tragédia e a expectativa do povo friburguense entrou em pauta. A Adriana, de Duas Pedras, perguntou: até quando o povo vai ter que viver em pânico ou sem segurança, sem casa? Sendo assim, eu lhe pergunto, professor, um fato trágico ou uma tragédia como a que vivemos em Nova Friburgo muda as perspectivas de muitas pessoas e o pânico se instalou. A programação neurolinguística, unida ao atendimento psicológico, pode ser uma ferramenta junto ao cérebro? Pode. A programação neurolinguística não é uma terapia, mas ela é uma ferramenta que pode ser usada com muito sucesso na terapia. Profissionais como psicólogos que têm usado a PNL nos seus processos terapêuticos, têm ganhado tempo, porque a PNL acelera o processo. Então, por exemplo, na cura de fobia, na cura de traumas, a PNL tem uma colaboração imensa, a partir do momento que ela ensina o que é uma fobia. O que é uma fobia? A fobia é um programa que foi instalado no seu cérebro em um determinado evento de uma emoção muito grande. E aí, quando você se vê de novo em ambiente semelhante ao que criou a fobia, aquele programa é disparado. Quem tem medo de barata, quem tem fobia de barata, por exemplo, na infância teve alguma experiência muito emocionalmente forte com uma barata e se instalou no cérebro dela um programa dizendo: barata é altamente perigoso. E hoje, ela adulta, quando ela vê uma barata, ela não reage àquela barata. Ela reage àquela barata da infância, que dispara aquele programinha. Então, o que a PNL faz? Uma terapia para a cura de fobia na PNL. Detectar aonde está esse programa e vai desarticular esse programa. É como se você pegasse um CD e riscasse o CD. Depois, quando você pusesse para tocar, ele não toca. E de que modo a PNL faz isso? Como uma ferramenta que eu tenho, você tem, todo mundo em casa tem. É o poder da imaginação. Você imagina distante de você aquela fobia. Você faz um quadro mental onde você afasta aquele medo, aquela situação que causa pânico em você. Você afasta mentalmente ela através da sua imaginação. Vai uma dica para você treinar isso. Às vezes você quer dormir e tem muito som, muito barulho na sua mente. Você teve um dia agitado e quando você deita, vem aquelas vozes todas.
você pode usar esse princípio na hora de dormir. Você imagine uma caixa e todos esses sons sendo depositados na caixa. Você vai imaginando. E depois você vai afastando essa caixa do seu pensamento até que ela desapareça. Provavelmente, aquele som todo, aquele ruído que a sua mente estava criando, vai desaparecer pelo poder da sua imaginação. Treine isso. Certo. E a sua dúvida, a sua curiosidade, assim como a da Adriana, pode ser aqui respondida no Manual do Cérebro. Escreva para nós, programacidadereal@gmail.com. Com você, Zuri. Mais uma dica muito interessante do professor Carlos Giacomo Maliano Neto, que semanalmente nos traz aqui minutos de sabedoria acerca dessa questão que tem despertado grande interesse junto à nossa maciça audiência. Ele estará conosco na última edição do mês de julho, aí sim tratando desses e outros aspectos que envolvem a programação neurolinguística, ou seja, aquela programação que tem por finalidade treinar o seu cérebro, até porque também o restante do corpo permite treinamento, permite que seja submetido a determinadas práticas repetitivas que com certeza lhe trarão benefícios, quer seja na sua vida particular, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, enfim, em todas aquelas áreas onde você se relaciona. E desde já remeto um abraço especial ao querido professor, figura das mais queridas aqui do programa Cidade Real, como também a sua esposa, Adriana Overney, que já se recupera de uma virose. Como tem virose atacando as pessoas nessa cidade? Ela que se restabelece, evidentemente, como também a querida Patrícia, a mais nova integrante do fã-clube do professor Carlos Giacomo, inclusive tendo a facilidade de ter contato pessoal com a sua residência. O fã-clube dele cresce a cada vez mais e já ouviu o depoimento de algumas senhoras idosas que dizem que gostaria que ele fosse o neto delas, porque ele, pelo seu carinho, pela forma com que aborda as questões, pela sua sutileza, pela sua educação, conquista a todos. Um forte abraço para você, meu amigo. E quero, infelizmente, comunicar que o sorteio que acontece tradicionalmente nas edições do programa Cidade Real, e você pode observar neste momento na nossa bancada de prêmios, não acontecerá nesta edição. Face à ausência de Isabela Stutz, que não pôde comparecer aqui. Você está vendo a nossa bancada de prêmios está absolutamente desguarnecida e desprotegida por conta de que ela, que de forma muito competente e eficiente, cuida do atendimento, da ligação, do contato de todos os telespectadores. Com a sua ausência, eu estou aqui me esforçando e me desdobrando na apresentação do programa, mas esta tarefa de bem atender os nossos telespectadores, a nossa enorme audiência, fica prejudicada e, sendo assim, o sorteio também fica comprometido. Certamente, na próxima edição, quando aqui receberemos o Dr. Dagoberto José da Silva, Municipal de Saúde, retornará. Aqueles que nesse momento se decepcionaram, liguem para a TV Zoom e reclamem com a própria Isabela, se tiverem essa ousadia, porque a ausência dela é mais justificada. Conforme disse no início do programa, ela teve que se dedicar aos cuidados do pequeno Pedro, seu filhote de 3 anos, que exige a sua presença exatamente neste momento e não há como se comportar de outra forma. O instinto e o cuidado materno prevalece sobre todos os demais. Mas aproveitaremos esse tempo dedicado à participação dos nossos telespectadores para conversar com o nosso ilustre convidado. Doutor Vadim. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. A TV Zoom se sente honrada com a sua presença,
também o programa Cidade Real, por se tratar de uma personalidade nacional que se lança fervorosamente na defesa dos direitos humanos. E já nesse sentido, lhe indago, como foi criada a Comissão da Verdade no Rio de Janeiro? Seja bem-vindo ao programa Cidade Real. Obrigado, boa noite, Suri, boa noite aos telespectadores. A Comissão da Verdade foi criada por lei aprovada pela Assembleia Legislativa no ano passado, após uma tramitação longa e tumultuosa. Havia deputados que não queriam que a Comissão da Verdade fosse criada e ensejaram ali uma série de obstaculizações, de verificação de quórum, obstruções, enfim. Mas, finalmente, o bom senso prevaleceu, a lei foi aprovada, a comissão foi criada e nomeada pelo governador Sérgio Cabral e tomamos posse há um pouco mais de um mês e já estamos aí trabalhando, já em vias aí de estarmos cumprindo com as missões que a lei nos determina. E quais serão essas missões, doutor? Nuri, basicamente, a Comissão da Verdade, aí qualquer Comissão da Verdade que tem existido em outros países, ela tem por finalidade principal apurar os episódios, os crimes, as barbaridades cometidas pelos regimes ditatoriais. No caso do Brasil, embora a lei que tenha criado tanto a Comissão Nacional da Verdade quanto a nossa Comissão Estadual, essas leis estabeleçam que o período de apuração vai de 1946 a 1985, nós vamos fazer uma segmentação nesse período, porque é impossível, né, em 2 anos, que é o prazo de duração da comissão, investigar episódios de 1946 até 1985. Então, nós vamos segmentar para de 1964, 1º de abril de 64, a 1985. Foi quando aconteceu a eleição que elegeu o senhor José Sarney presidente da República. Né? Há muito que apurar, doutor? Há muito que apurar. Mesmo os objetos de apuração vão ter que ser bem delimitados, porque nós não temos condição material, de tempo, né, de recursos, para investigar todos os episódios que aconteceram à época da ditadura. Então, nós vamos investigar casos emblemáticos, casos de desaparecimento político, casos de assassinatos, casos emblemáticos de torturas, casos de atentados terroristas, como os da bomba na OAB e no Rio Centro, investigar a tortura acontecida nos aparelhos do Estado, que eram centros clandestinos de tortura, também em propriedades particulares, como é o caso da Casa da Morte em Petrópolis, e vamos investigar os mecanismos da repressão, como a repressão funcionava, como ela era financiada, qual era a sua metodologia, enfim, é um trabalho hercúleo. Sem dúvida. E quais são os obstáculos? Obstáculos de várias naturezas, sobretudo obstáculos de natureza política. O setor militar Resistente? Resiste, não colabora, embora os atuais militares, as novas gerações militares, nada tenham a ver com aquele período, Sem não dúvida. participaram, mas infelizmente resistem muito em colaborar. Né? Há obstáculos de natureza burocrática, a própria criação da Comissão da Verdade veio muito tarde, isso também diz respeito a entraves políticos, mas a nossa própria comissão ela enfrentou obstáculos na Assembleia Legislativa, né? Nós temos problemas de recursos materiais, né? E agora também nós precisamos também da colaboração da sociedade. É muito importante que a sociedade se mobilize em torno dos objetivos da comissão, porque na verdade, aliás eu disse isso hoje numa palestra aqui na cidade de Friburgo, nós investigamos o passado, mas com ódio no presente. Nós estamos assistindo aí a episódios, no dia de hoje, né, que guardam relação com o legado que a ditadura deixou. Né? Pessoas que querem se manifestar,
é o direito elementar da democracia, o direito à livre manifestação do pensamento, estão sendo cerceadas no seu direito por conta de truculência policial. Então, a ditadura deixou um legado, né, que eu chamo de legado maldito, que nós temos que desconstruir. O senhor já tocou nessa questão, que então eu quero antecipar. Nós estamos observando pelo país afora uma série de manifestações, especialmente nas capitais. Antes, essas manifestações ficavam restritas ao eixo Rio-São Paulo. Mas nós estamos observando o que acontece em Belo Horizonte, em Recife, em Maceió, enfim, e estão tomando proporção, especialmente também naquelas cidades onde acontece jogos da Copa das Confederações. Evidentemente, estrategicamente, até porque a imprensa internacional está presente nesses locais. Esse movimento, doutor Vadi, ele é lícito, ele na realidade é um movimento de baderneiros, é um movimento que expressa o direito democrático do cidadão. Qual é a sua avaliação dessa movimentação que está ganhando proporção no país? Durinho, enquanto nós estamos aqui, a entrada no ar, perdão, eu estava vendo aqui na internet a informação de que agora no Rio de Janeiro se reuniram 100 mil pessoas para manifestar a sua opinião, protestar contra aquilo que consideram ilegítimo. Eu nunca vi 100 mil baderneiros se reunirem. Não há possibilidade de 100 mil baderneiros, de 100 mil pessoas se reunirem para fazer baderna. Então, algum propósito essas 100 mil pessoas têm, assim como lá em São Paulo, parece que é um número aproximado, no Recife, em Maceió, em Brasília, não é? São multidões. Então, não são multidões de baderneiros. Não é? Ninguém sai de casa nessa quantidade, nesse número, né, de pessoas para fazer baderna. Né? Obviamente, em qualquer manifestação de massa, sempre há aqueles mais radicais, sempre há alguns baderneiros mesmo, há baderneiros infiltrados. Né? Nós sabemos, isso vem desde a época, eu me lembro nas nossas passeatas estudantis que a polícia se infiltrava para fazer baderna e justificar a repressão posterior. Então, tudo isso é conhecido. Agora, é um movimento novo. Nós não vemos nessas notícias, não vemos nas imagens da televisão a presença daquelas entidades tradicionais, né? A presença das entidades estudantis, a presença dos sindicatos, dos partidos políticos. São lideranças ainda desconhecidas, né? Exatamente. Com propósitos ainda também um tanto vagos. Estão protestando contra coisas concretas de verdade. Pontuais. Pontuais que, com toda a legitimidade, estão criticando, protestando, né, contra o aumento do preço das passagens dos transportes urbanos. Estão protestando pela exclusão dos estádios na Copa das Confederações e futuramente na Copa do Mundo, por conta do preço caríssimo dos ingressos, por conta das restrições que a FIFA faz à organização dos jogos. Então, é um direito elementar e democrático com o qual nós temos que conviver. Vai dizer o motorista que se atrasa por conta do engarrafamento, que uma passeata atrás. Isso são transtornos da democracia. É muito melhor ter esse transtorno que a democracia gera, né, do que a calma, a tranquilidade, ou a falsa calma, a falsa tranquilidade das ditaduras, né, que apenas reprimem demandas, reprimem anseios, reprimem desejos, né? E agora essas pessoas, esses jovens, né, estão se manifestando. Isso é bom, isso é bom para a democracia. Ressalvado o radicalismo inconsequente, não tem cabimento depredar o patrimônio público, não tem cabimento pichar, né, prédios públicos, monumentos, né? Isso é inaceitável. Agora, a manifestação em si merece todo o nosso aplauso, é uma manifestação de democracia, só precisamos saber efetivamente quais são os reais propósitos, que objetivos estratégicos essas pessoas têm, né? Isso traz à cena brasileira a força das redes sociais, né, que já acontece em outros países e agora está chegando aqui no Brasil. Essas convocações pelas redes sociais
a eficácia, não é, que essas convocações têm demonstrado. Não é? São convocações feitas, não foi pela televisão, não foi pelos jornais, não é? Foi pelas redes sociais. É algo impressionante, Sem que dúvida. precisa e merece ser estudado. Sem dúvida. O senhor, então, como presidente também da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, vinculada à OAB Federal, entende ser um movimento legítimo e salutar, porque há muito tempo não se via uma mobilização, eu diria, até integrada pelo país afora. Normalmente isso acontecia muito no Rio de Janeiro e em São Paulo. Hoje nós estamos observando o que acontece no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste. É um momento, então, é um novo momento, eu diria? Eu diria que é um novo momento e merece ser saudado. É uma crítica muito comum que eu mesmo, né, as pessoas da minha geração, das gerações mais veteranas... Da minha geração também. Fazem a juventude, que é uma juventude hoje meramente consumista, individualista, só pensa no celular do último tipo, só pensa no carro do ano, só pensa em consumir, só pensa em ganhar dinheiro. Então, aí, a grande maioria desses manifestantes é composta de jovens, né? Então, estão aí se mobilizando, estão aí se manifestando, exercendo a sua cidadania, né? Isso merece aplausos, isso é um fenômeno, né? Por que é um fenômeno? Porque está fugindo daquele modelo tradicional, o modelo que eu conheci, né? Que eram movimentos organizados, comandados por essa ou aquela entidade, por esse ou por aquele partido político, e dessa feita não, né? Embora eu não acredite em movimentos espontâneos, mas há uma força de espontaneidade, né, nessas manifestações muito importante. Né? E essa entrada em cena agora no Brasil, que já vinha acontecendo aí em outros países, em países árabes, né, em países europeus, essa força das redes sociais, essa força de mobilização das redes sociais. O senhor proferiu hoje uma palestra para jovens, basicamente, na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. E qual foi a sua percepção da juventude friburguense? Eu fiquei impressionado favoravelmente com a presença de muitos jovens lá, jovens que talvez nem os pais desses jovens tenham vivenciado os episódios, né, os episódios dos quais eu fui falar, os episódios relativos à ditadura militar em nosso país, né? Então fiquei muito impressionado. Isso mostra que há na juventude um anseio por informação. O que falta são os meios, o que falta são as oportunidades, né? A nossa juventude, a ditadura, ela não está contada ainda nos livros de história. É verdade. Os episódios, as personagens, tanto as personagens que perpetraram barbaridades, como aquelas que foram vítimas dessas barbaridades, elas não estão retratadas nos nossos livros de história. Elas não são relatadas nas salas de aula do nosso primeiro grau, do nosso segundo grau, das nossas faculdades, né? Então, uma das missões da Comissão da Verdade é trazer à tona, é proporcionar que um dia os livros da nossa história, da história do Brasil, sejam reescritos, a nossa história seja reescrita, como de fato ela aconteceu. E eu não tenho a menor dúvida, os jovens, quando tomam conhecimento, quando eu comecei a relatar alguns episódios daquela época, eu via como eles ficavam comovidos. E assim tem acontecido com todas as plateias de jovens para as quais eu tenho falado. Se comovem, se interessam, perguntam, querem participar, né? Então isso é muito importante, porque a nossa história, ela não pode ser apagada. Sim. É muito importante que as novas gerações saibam do que aconteceu para que esses fatos ruins nunca mais aconteçam. E me parece que houve a proposta da criação de uma comissão da verdade municipal. No momento que eu relatei, né, contando esses episódios, contando episódios acontecidos em outras cidades, e aí pessoas da plateia relataram também episódios acontecidos aqui em Friburgo, e quando eu noticiei que outras cidades estavam criando as suas respectivas comissões da verdade, como Niterói, como Volta Redonda, como Macaé, eu vi ali já manifestações no sentido de temos que criar uma comissão da verdade aqui em Friburgo. Isso é muito importante, porque vai criando
uma capilarização da ideia, da cultura, da verdade, da memória, né? E é importante que vai criando nos setores da sociedade, sobretudo na juventude, essa vontade de saber, de conhecer o que aconteceu, de saber o que aconteceu, de reconstruir o nosso passado, de consolidar a nossa memória. Nenhum país se constrói sem memória, Sem nenhum dúvida. país. E sem né? história. Aliás, nenhum indivíduo se consolida como indivíduo sem a sua memória, sem a sua história, a história da sua trajetória individual. Assim também acontece com os países, com as nações. Né? O que toda ditadura faz é, primeiro, tentar distorcer a história, distorcer fatos, mentir, montar um aparato publicitário de mentiras. E depois é apagar a memória, apagar aquilo que eles consideram como ruim e pouco salutar para a construção de um país. Foi nesse sentido que a OAB estadual sofreu um atentado, doutor, em algumas décadas atrás? Em 1980 não foi nem a OAB do Rio de Janeiro, foi o Conselho Federal que funcionava no Rio de Janeiro, onde hoje funciona a sede da seccional. E em 1980 houve um atentado terrorista à bomba, né? Uma carta endereçada ao então presidente da entidade, Dr. Eduardo Seabra Fagundes, que ainda é vivo, advogado atuante, né? Nosso presidente nacional na época, e a sua secretária, Dona Lida Monteiro, como sempre fazia, as correspondências oficiais eram abertas por ela para levar a apreciação do presidente. E ao abrir essa carta, como sempre fazia com as outras correspondências, ela detonou involuntariamente dispositivo que, na verdade, era uma bomba, né? E que a matou quase que instantaneamente. Amputou-lhe um braço e ela morreu na ambulância, né? Sendo transportada para o hospital. Isso até hoje é uma tragédia, né? Que marcou a nossa entidade, marcou toda a advocacia brasileira e nós vamos investigá-la. Aconteceu no Rio de Janeiro, então é da nossa competência investigar quem pôs aquela bomba, a mando de quem e por causa do quê. Né? Por que colocaram a bomba na OAB em 27 de agosto de 1980. Quer dizer, há muito o que investigar, evidentemente. Sem Agora, sombra de dúvida. Doutor, eu quero agora aproveitar a sua presença aqui, a sua rica presença aqui, para tratarmos de uma outra questão também diretamente relacionada à Nova Friburgo, que em janeiro de 2011 foi duramente castigada pela maior tragédia climática do país e considerada entre as 5 maiores pela própria Organização das Nações Unidas. Evidente que essa questão ela precisa ser superada, precisa ser vencida, mas, sobretudo, precisa ser refletida. Até porque o município vem sendo duramente castigado por outras tragédias. E a OAB local prestou uma assistência muito próxima, muito intensa às vítimas da tragédia. E o senhor estava nessa coordenação, esteve aqui em Nova Friburgo e me disse aqui, antes do programa, que jamais se esquecerá do que viu aqui naquela ocasião. Inclusive, está aqui comigo hoje, né, nos seus estúdios, o meu querido amigo, presidente Carlos André Pedrazzi, que era presidente comigo, né, eu presidente da OAB seccional, ele presidente da OAB aqui de Friburgo. Ilustre tricolor. Ilustre tricolor. Nisso nós mantemos uma saudável divergência, já que eu sou vascaíno, mas nada que impeça uma fraterna e cordial amizade. Sem dúvida, Exatamente. Sem dúvida, doutor. Só quando nos enfrentamos é que não falaram com o outro, né, até alguns dias depois dos jogos. Mas depois... Tá certo. Mas, de fato, aquele foi um momento, infelizmente, inesquecível para mim, infelizmente. Né? O que eu vi aqui quando cheguei foi algo indescritível, foi algo que me comove até hoje, né? A face da tragédia e, ao mesmo tempo, a face da irresponsabilidade. Né? Tragédias climáticas acontecem e nós não podemos fazer nada em relação a elas. Não podemos fazer nada no sentido de que elas aconteçam. Ninguém pode impedir que chova. Somos impotentes diante da força da natureza. Ninguém pode impedir a quantidade de água que cai.
Não há, o ser humano não chegou a essa condição ainda, nem sei se um dia chegará. Agora, nós podemos amenizar os efeitos das catástrofes. Eu me lembro que na mesma época em que aconteceu aqui, aconteceu na Austrália. Também uma enchente sem precedentes no interior da Austrália. E ali os mortos foram dezenas, aqui foram os milhares. Ali os prejuízos materiais foram minimizados. Aqui, até hoje, se sofrem os efeitos não só das perdas humanas, como das perdas materiais. E isto por quê? Porque não há prevenção. Isto porque nós só pensamos, a nossa cultura administrativa, ela só funciona depois da tragédia acontecida. Aí se mobiliza. O que nós vimos aqui também, afora o lado triste, foi um lado muito bonito. A mobilização da cidade, a mobilização de todo o Brasil em solidariedade ao que aconteceu aqui em Friburgo. O povo brasileiro é um povo muito generoso. Solidário. Solidário, se mobiliza nos momentos das tragédias, das catástrofes. Agora, a energia desse povo não é utilizada para prevenção. Não é? Então, o que é preciso fazer é que, infelizmente, parece que esse exemplo daqui de Friburgo, lá de Teresópolis, lá de Petrópolis, parece que nem isto serviu ainda para sensibilizar as nossas autoridades. Eu concordo com o senhor. No sentido de se inaugurar uma política pública de prevenção de catástrofes. Né? Infelizmente, eu vejo ainda pessoas desabrigadas aqui, vejo que os abrigos que foram oferecidos são da pior qualidade possível, vejo que pessoas continuam desaparecidas aqui sem qualquer esperança, pelo menos no momento, de saber onde elas estão soterradas. E isso efetivamente nos entristece muito, né? Saber que aquela catástrofe ainda não ensinou os nossos governantes, não ensinou aos nossos governantes como se deve administrar uma cidade. Agora, doutor Vadi, a OAB já se manifesta nesse sentido, propondo um projeto de lei que puna exemplarmente os administradores públicos sobre o mau emprego das verbas, sobretudo no que se refere à prevenção. Concordo ipsis verbis, eu gosto muito desses termos da advocacia, doutor, se o senhor me permite aqui, a apropriação indébita, porque são perfeitos. Por exemplo, como aquele famoso SMG, colocado ao término de qualquer defesa jurídica, que significa salvo o melhor juízo. Ou seja, até onde eu sei, é o relato. Agora, a OAB está se mobilizando nesse sentido, justamente por entender, como nós, simples mortais, que as tragédias poderão continuar acontecendo diante da força da natureza, só não precisam vitimar como tem vitimado, só não precisam matar como matam. Evidente que o volume de água que caiu aqui em Nova Friburgo certamente cairia independentemente da nossa vontade de medidas estruturais ou não. O que é preciso é se trabalhar na prevenção e na fiscalização para que áreas de risco não sejam, por exemplo, ocupadas. E aí, a administração pública é negligente nesse aspecto, qualquer que seja. Não estou aqui me referindo a nenhuma administração especificamente, mas historicamente, em Nova Friburgo, no estado, nós temos outros exemplos, como Angra dos Reis, que é uma área de risco permanente, e no país também. Como a Ordem dos Advogados do Brasil pretende, de certa maneira, criar uma situação para que o administrador público tenha responsabilidade no emprego dessas verbas? O que nós vemos é que, obviamente, não dá para criminalizar as administrações presentes, porque isso é um fato que vem de gerações. Isso. Agora, só que nenhuma geração administrativa inaugura uma nova postura, né? Ao contrário, se acumplicia, às vezes por motivos eleitoreiros, por corrupção, né?
gente que quer morar perto da encosta por causa da vista, né? Administradores que querem formar clientelas eleitorais vão permitindo que as encostas sejam ocupadas, vão permitindo que se construa em áreas de risco, né? E quando se vê, quando cai uma chuva mais forte, é a catástrofe, é a enchente, é a tragédia, enfim. Então é preciso compelir o administrador público brasileiro a que adote medidas de prevenção. Não é esperar que um dia ele se conscientize. Ele tem que ser compelido a isso. E a forma democrática de compelir, já que estamos no Estado Democrático de Direito, é a lei, né? Então há necessidade, do meu ponto de vista, e foi isso que, à época da presidência na OAB, nós começamos a discutir a partir da catástrofe aqui de Friburgo, é a criação de uma lei de responsabilidade social. Não é? Em que sentido? Fazendo uma analogia com a lei de responsabilidade fiscal, que obriga o administrador a prover, a não gastar mais... A cumprir limites. Do que gasta, a não gastar mais do que arrecada, né? A cumprir limites. Ele seria obrigado a investir parte do seu orçamento, e isso na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, para investir em obras de prevenção, sob a fiscalização do Ministério Público, inclusive, né? E aquele administrador que não esteja destinando aquilo que a lei manda, vier a mandar, em termos de recursos, em termos desses percentuais, poderia vir a sofrer ações por improbidade administrativa. A sua omissão seria, no caso, punida, né? De acordo com o devido processo legal. Ele responderia por improbidade administrativa, podendo responder criminalmente, caso aconteça uma catástrofe, e podendo, inclusive, responder civilmente pelos prejuízos que a sua omissão tenha causado e podendo responder criminalmente, né, de acordo com a sua intenção, o seu dolo, né? De forma que eu acho que o Congresso Nacional já passou da hora de ele aprovar uma lei nesse sentido. Essa proposta já teve acolhida? Qual o trâmite? Nós apresentamos algumas lideranças parlamentares, mas parece que passada a época da catástrofe... A comoção da tragédia. Passada a comoção, passada a notícia, né, não se interessaram. Mas nós vamos retomar isso. Nós vamos retomar porque eu acho que o Brasil não pode mais conviver com catástrofes desse tipo. Eu repito, né, todos nós sabemos, manifestações climáticas não está ao nosso alcance evitar, mas as suas consequências estão ao nosso alcance sim. Os efeitos serem minimizados. De fato, o que aconteceu aqui em Friburgo não houve precedente. Parece que não há memória. Não houve precedentes. De uma quantidade de água que caiu. De fato, agora, que sem sombra de dúvida, a omissão humana, a ação humana da irresponsabilidade, que nós também colaboramos, o povo, a população colabora também, infelizmente. Sem dúvida. Colabora quando joga lixo nos rios. Quando invade as áreas. Quando invade as áreas. Agora, o poder público tem que ser duro nesse sentido, não permitir que isso aconteça. Então, a omissão do poder público também, a conivência do poder público com a irresponsabilidade dos cidadãos, esse somatório acaba por proporcionar que haja esse tipo de tragédia. Nós estamos encerrando esse bloco, doutor, e a conversa está sendo extremamente rica no seu conteúdo, mas eu quero indagar o seguinte: o cidadão comum, numa ocorrência dessa, ele acaba pagando caro com o seu patrimônio e quando a sua própria vida ou dos seus familiares. Ou seja, a pena é dura, a pena é contundente, a pena pune de uma forma inesquecível e retratável. Agora, a administração pública não pode ser punida, ou o cidadão pode acionar o Estado como um todo por eventos que tenham ocorrido, comprovando-se a omissão e a negligência do administrador. Ou ainda não há, outro termo jurídico que eu acho sensacional, arcabouço jurídico para tal.
o que nós temos hoje é possível. É possível. É possível, mas quando nós concebemos a lei de responsabilidade social, foi no sentido de nós termos um instrumento. O cidadão, se quiser, o cidadão que tenha sido vitimado, que perdeu entes queridos naquela tragédia, perdeu sua casa, perdeu seu escritório, enfim, perdeu seu automóvel, perdeu um bem material, sua empresa, ele vai ter que se valer de diversos diplomas legais, ele vai ter que combinar os dispositivos de diversas leis, né? E para provar que o poder público se omitiu, né? É difícil, é o tipo de ação que leva anos, que não tem garantia de êxito, né? Não estou dizendo que é impossível, agora, com uma lei, com um instrumento só, né? Porque com a lei de responsabilidade social, daquilo que nós estamos chamando de responsabilidade social, nós vamos punir a omissão, né? Porque a lei vai desenhar bem. O administrador público é obrigado a destinar tantos por cento da sua arrecadação para obras de contenção, para obras de prevenção, né? Se isto vai facilitar o cidadão no caso de uma tragédia como essa, eu quero ver quanto se foi cumprida a lei. Isso facilita, inclusive, a possibilidade propositura de futuras ações pelo parte da cidadania que se sentir atingida e prejudicada por conta da omissão do administrador público. Perfeito. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos com mais informações apresentadas aqui pelo ilustre advogado, Dr. Vadi Damus, que você já pôde perceber, detém amplo conhecimento dessas questões que, sobretudo, tem por finalidade garantir, resgatar e preservar os direitos humanos. Devo mais uma vez informar que a sua concorrida participação, você que nesse momento está ligando insistentemente para a TV e não está sendo atendido, nós estamos aqui, o programa acontece ao vivo agora, por conta de Isabela Stutz, minha inseparável produtora, não estar presente, cuidando de uma virose, como essa virose está atingindo os friburguenses. Desta vez, apanhou o pequeno Pedro, não pôde comparecer. Nesse sentido, essas participações ficam transferidas para a edição da semana que vem, como também o tradicional sorteio, e quero, mais uma vez, chamar a sua atenção e pedir a sua audiência para a próxima segunda-feira, quando estaremos recebendo aqui Dr. Dagoberto José da Silva, secretário municipal de saúde. Depois do intervalo, retornaremos com uma questão extremamente delicada, que certamente Dr. Vadi Damus, que tem coragem e ousadia para abordar qualquer tema, certamente não se omitirá no que se refere à participação de agentes do sistema da justiça em casos de corrupção. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Momento Energisa e você. A senhora sabe quais são os seus direitos e deveres como consumidora de energia? Pagar a conta em dia é um dever meu. E tem mais, quando eu tenho alguma dúvida, eu consulto esse folheto aqui, que eu ganhei lá na agência da Energisa. Tá tudo explicadinho, não tem erro. E essas orientações você também encontra em vários outros canais, como no informativo que vem junto com a conta e o site da Energisa. Assim os clientes ficam sabendo tudo sobre seus direitos e deveres. Energisa, sempre perto de você. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha clássica destaques da Stan, disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. Sabe o que a Gazone tem pra você? Móveis planejados, pisos e acabamentos, design de interiores e mais acessórios, toda essa parte de acabamento. Eu priorizo acabamentos sofisticados. Eu encontro aqui na Gazone.
Hoje eu tenho um escritório que atende perfeitamente a minha necessidade. Tudo que a minha casa merece. Gazone planejados e revestimentos, preenchendo cada metro quadrado dos seus sonhos. A Toyosserra comemora mais de 100 Etios vendidos. E para vender os próximos 100, a gente tem uma super promoção. Escolha sua vantagem. Taxa zero ou 1 ano de seguro grátis. Ou vale combustível no valor de R$ 1.500. Tenha a sensação de dirigir um Toyota. Faça um test drive no sábado Etios Toyosserra. Todo sábado de junho das 9 às 14 horas. Aproveite e leve o seu Etios zerinho. Toyosserra, a concessionária Toyota na região. Começou com muita gente conectada através da internet, mas logo vieram as soluções de segurança, telefone, TV, porque com você viemos até aqui e é juntos que vamos em frente. Gigalink 10 anos, conectados vamos mais longe. Você nunca sabe quando vai precisar de proteção, mas quem tem o Plano SAF está sempre seguro. É a companhia certa nos momentos difíceis. É o melhor parceiro quando você precisa cuidar de sua saúde. O Plano SAF ajuda você a se recuperar, oferece vantagens em estabelecimentos comerciais e a cada dia traz novidades. Associe-se já. SAF, você conhece, você confia. Muito bom, ele é criativo, vejam, ele faz essa passagem de foco, mostrando inclusive que eu estou utilizando no meu figurino esse cachecol, que é vedado a sua utilização quando a nossa produtora, a querida Isabela Stutz, está aqui. Quando ela não está, eu aproveito a ousadia, tiro esse cachecol do fundo do armário e utilizo. Evidentemente que serei duramente repreendido na próxima edição. Muito bem, programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade e bom humor. Estamos aqui recebendo o ilustre advogado Dr. Vadi Damus. Agora, quero já anunciar que as edições do programa Cidade Real estão disponíveis no YouTube para que você acesse e assista com qualidade de som e imagem a qualquer tempo que você queira. O programa Cidade Real, mais uma vez, em recente pesquisa contratada pela emissora junto ao Instituto de Pesquisas de Mercado do Estado de São Paulo, se mostra como líder de audiência no segmento. Evidente que não concorremos com programas de outras vertentes, mas nesse segmento do talk show, das entrevistas, do bate-papo, da conversa informal, é o líder de audiência pelo 2º ano consecutivo entre todos os programas de todas as TVs locais por assinatura. Mais do que nos envaidecer, nos compromete com a qualidade, com o conteúdo, com a seleção dos convidados que vêm aqui semanalmente. Agradecemos sensibilizados esta manifestação voluntária daqueles que foram pesquisados. A pesquisa é séria, a pesquisa informa, inclusive, nome, CPF, endereço dos pesquisados, e em breve estaremos disponibilizando para aqueles que queiram consultá-la, mas mostra de maneira inequívoca o crescimento do programa Cidade Real, que se tornou um compromisso de todas as segundas-feiras da nossa comunidade friburguense. O Ibope da Calçada, a partir da edição ao vivo, mostra isso. As pessoas me interpelam na rua comentando o que, na realidade, debatemos aqui todas as segundas-feiras. E assim continuará sendo. O nosso compromisso é com a informação, até porque do outro lado da tela tem vida inteligente. Doutor Vadi, 2 questões para sua avaliação. Primeiro, o envolvimento de agentes do sistema, e aí me reporto a toda a estrutura que envolve também advogados e maus juízes, em atos ilícitos e, por vezes, envolvidos com corrupção, como a mídia nacional divulga aí semanalmente. Falta ética,
falta punição, falta fiscalização, falta comprometimento, ou todas as alternativas anteriores são verdadeiras e o senhor acrescenta mais algumas? Efetivamente existe corrupção no meio judicial? Existe. Né? Existe envolvendo juízes, existe envolvendo advogados, existe envolvendo servidores, sem sombra de dúvida. Isso vira e torna, e aliás com uma constância maior do que a tolerável. Nós vemos lá no Conselho Nacional de Justiça, né? Toda semana temos julgamentos disciplinares de magistrados, né, envolvidos né, em atos ilícitos, né, perdendo cargos, sendo aposentados compulsoriamente, enfim. O que, na verdade, ocorre é que o corporativismo, sobretudo o corporativismo da magistratura, acaba por tentar fazer crer à sociedade e que a magistratura é imune, né, a esse tipo de mazela. Isso era muito comum antes da existência do Conselho Nacional de Justiça. Com a criação do Conselho Nacional de Justiça, em 2004, pela Emenda Constitucional 45, todas essas mazelas, né, muitas dessas mazelas do Poder Judiciário vieram à tona. A OAB, ela pune. A OAB, ela tem um poder de punir disciplinarmente advogados que não se conduzam de acordo com a lei, que não se conduzam de acordo com preceitos éticos. E ela pune, sim. Né? Na minha gestão, nos meus 2 mandatos, nós colocamos para fora da advocacia centenas de advogados, né, que não agiram corretamente, ou se apropriando de dinheiro de clientes, ou integrando quadrilhas aí de corrupção, enfim. Facções criminosas. Agora, é muito importante que essas coisas venham à luz, porque isso não desonra a magistratura. Né? Em qualquer categoria profissional, existe essas mazelas, nós temos maus exemplos. Sem né? dúvida. E a magistratura não é composta de santos, composta de deuses, né, que estão imunes a essas, digamos, tentações humanas. Né? Eles também. Né? E devem ser os primeiros a quererem e a proporcionarem meios e modos para que seus colegas sejam punidos, porque é assim que se ganha o respeito na sociedade. Então, o que acontecia antes do Conselho Nacional de Justiça? As corregedorias faziam vistas grossas, a não ser aqueles casos mais escabrosos que não se podia evitar, que eram noticiados na televisão, eram manchetes de jornal, mas a regra era acobertar, era fazer vista grossa. Com o Conselho Nacional de Justiça, isso está mudando. Né? Nós já vemos, sobretudo, conversávamos aqui no intervalo, lembrando aqui a ministra Eliana Calmon, exatamente. Que quando exerceu a corregedoria lá no Conselho Nacional de Justiça... Apanhou muito, doutor? Bateu e apanhou, bateu e levou. Né? Mas trouxe à tona, né? Trouxe ao conhecimento público a existência e a discussão de que ninguém está acima da lei, nem os juízes. Agora, isso revela uma fragilidade do sistema, doutor? Porque o cidadão, ele é condescendente com falhas em outros sistemas. Ele releva de uma maneira muito mais tolerante essas falhas em outros meios profissionais. Mas, no meio do sistema judiciário, isso causa grande revolta. Isso revela, eu até diria, uma falha na formação dos profissionais, essas questões, ou sempre existiram e somente agora que estamos tomando conhecimento? Zuri, eu sempre... Né? O povo, de uma certa forma, a população, a sociedade, tolera, o verbo tolerar eu estou colocando entre aspas, mas acha que existe uma taxa de corrupção aceitável no parlamento, no poder executivo. Exatamente. Né? Essa história do rouba mais faz era muito comum, continua sendo muito comum. Né? Agora, na magistratura, o povo não tolera. E por quê? Porque o juiz é exatamente aquele
O poder judiciário é o poder que foi concebido exatamente para coibir, julgar essas mazelas da administração pública, né? Quando o próprio juiz ele se miscui, ele passa a fazer parte também de um esquema de corrupção, isso gera descrença nas instituições, no espírito do cidadão comum, muito mais do que quando ele sabe que um deputado, um prefeito, um governador praticou um ato de corrupção. Agora, não tem jeito, isso não é problema de formação, não é um problema de formação profissional. Acadêmica. Né? Ética, rapaz, a gente aprende em casa. Sem dúvida. Né? E um juiz, ele é tecnicamente muito bem preparado. Não é problema de formação profissional. Né? Passar no concurso público para magistratura não é para qualquer um. Né? Então, quando ele resolve, quando ele opta por praticar um ato desse tipo, um ato de improbidade, ele faz conscientemente, não é por problema de formação. Agora, nós temos que ter mecanismos legais que coíbam, que não acobertem, né? Então, repito, a criação do Conselho Nacional de Justiça, nesse sentido, merece ser saudada, né? Havia um quadro antes e há um quadro depois da criação do Conselho Nacional de Justiça. Corrupção sempre haverá, né? Não há qualquer sistema político em qualquer país do mundo inviolável onde não haja corrupção. Exatamente. Agora, há uma taxa acima da qual, com ela, nós não podemos conviver. Né? E acho que nós vamos chegar aqui no Brasil a níveis toleráveis de corrupção em todos os setores da vida pública. E nessa mesma vertente, doutor, uma outra questão que indigna o cidadão e ele não consegue entender, embora ele seja obrigado a conviver, é com a morosidade da justiça. Até porque justiça que tarda, ela falha. Porque às vezes ela acaba sentenciando, mas aí já intempestivamente, ou seja, já não se aplica mais os efeitos daquela sentença. E o judiciário está cada vez mais abarrotado de processos. Isso também passa por uma judicialização da nossa vida, ou seja, qualquer questão ela é levada aos tribunais, é levada para a justiça resolver, questões menores que poderiam ser resolvidas com um simples entendimento, desagam na justiça, e aí a nossa lei falha, permite inúmeros recursos. Ou seja, essa conjuntura, ela tem alguma perspectiva de evolução favorável para atender mais prontamente o cidadão? O fenômeno da morosidade ele não é exclusivamente brasileiro. A gente conversa com colegas de outros países ou quando visita outros países, a queixa é mundial. Né? O poder judiciário, mundialmente considerado, é moroso. Né? É moroso. Agora, como sempre, falar em taxas toleráveis. O processo sumário é o processo da ditadura. Processo que se julga em 48 horas nas ditaduras que acontece. Né? O processo ele tem um tempo de duração aceitável. Quando se ultrapassa esse tempo de duração, é que... Agora, existe um complexo de fatores aí. De fato, existe uma litigiosidade exacerbada. Exatamente. Um incentivo a judicializar, como você bem disse na sua formulação, qualquer questão, a vida está judicializada, exatamente. A política está judicializada, as eleições estão judicializadas, tudo está judicializado. Para tudo se judicializa. Existe do juiz, né, que proveja a vida, por exemplo, internação na UTI. Com que parâmetros um juiz diz para a UTI que tem que tirar o pedrazo lá de dentro da UTI? Porque é muitas vezes o que acontece nas ações desse tipo. Né? A cultura do litígio. Do conflito, doutor? Do conflito. O conflito, enquanto houver sociedade, sempre vai existir. Sempre existirão conflitos. Agora, é como dirimir os conflitos. Então, já está na hora, não só de modernizar, isso já começa a acontecer, embora
esteja acontecendo de forma autoritária, como tudo aqui no Brasil. Processo eletrônico. O processo eletrônico, a concepção dele é muito boa. O processo eletrônico ele pode vir a possibilitar um enfrentamento com a morosidade extraordinário. O problema é que ele está sendo implantado assodadamente, de cima para baixo, sem prolongar um período de transição entre o processo normal, o processo em papel e o processo virtual. Temos que apostar em outros meios de solução de conflitos, mediação, arbitragem, né? Os advogados precisam acreditar nisso, isso abre mercado de trabalho, isso desonera o Poder Judiciário. Agora, vai ser um processo de longo prazo. Mas já se vislumbra no horizonte que a morosidade hoje em dia, como nós a conhecemos, ela vai no horizonte longínquo ainda, mas já há um horizonte, né? Agora, enquanto permanecer também essa cultura de judicialização e de litigiosidade exacerbada, isso dificulta, isso põe obstáculos. Agora, há também aspectos conjunturais que merecem ser tratados até disciplinamente. Juízes que não julgam no prazo correto, juízes que só trabalham, né, os chamados juízes TQQ, de terças, quartas e quintas. Né? Muito bom, doutor. Enfim, isso também precisa ser levado, sem dúvida, né, ser levado em consideração. Sem né? dúvida. Mas acho que com entendimento, com atuação firme da OAD, no sentido de não permitir que o processo eletrônico, ao invés de ser algo benfazejo, algo que venha a solucionar problemas, acabe sendo ele próprio mais um problema e democratizando-se o Poder Judiciário via atuação firme do Conselho Nacional de Justiça, eu acho que, ainda que a longo prazo, mas em tempos já visíveis, nós possamos reduzir essa taxa de congestionamento, essa taxa de morosidade a níveis aceitáveis. Doutor, nós estamos já na reta final do programa, extremamente rico de certa forma, apresentando um debate diferenciado, porque normalmente tratamos de questões locais, mas precisamos também entender o cenário nacional. Eu tinha um professor, aí nos idos da década de deixa para lá, na Universidade Católica de Petrópolis, onde me graduei em engenharia. E já naquela época, ele sentenciava que a impunidade era o esporte mais praticado no país. Continua sendo? Dependendo de que ponto de vista nós examinemos. O Brasil é o país no mundo, é o segundo país com a maior população carcerária do mundo. Exatamente. Mais de 500 mil hóspedes das nossas penitenciárias. Então, por esse ângulo, não há impunidade no país. Uma superpopulação carcerária. Quem continua impune no país? Quem ainda não sentou no banco dos réus? Os poderosos. Aqueles sobre os quais a lei não faz valer os seus efeitos. Aqueles em que o Poder Judiciário não parece que jamais não atinge. Quer dizer, então, porque eu fico também um tanto temeroso, porque também está em voga em nosso país já há algum tempo um clamor punitivo, né? Tudo é criminalizado, tudo. Tudo se transforma em clamor de punir, em clamor... Bom, um jovem participou aí de um assalto, uma criança ou um adolescente, vamos reduzir a maioridade penal, vamos criar uma lei aumentando as penas. E sempre com essa ideia que, dependendo do ponto de vista, é uma ideia falsa de que aqui no Brasil existe impunidade. Existe sim, em relação ainda a alguns estratos da população. Esses estão impunes, esses praticam crimes todos os dias e esses não sentam no banco dos réus. Especialmente os políticos, doutor? Olha, até em relação aos políticos, né? Até em relação aos políticos. Existe hoje um outro processo que é decorrente desse clamor punitivo, a criminalização da política. Político é igual a bandido. Isso é muito ruim para a democracia. Não tem dúvida. A grande maioria dos políticos não é corrupta, não é ímproba. A grande maioria dos políticos
está lá para produzir bem para o país, né? O problema é que o próprio eleitor, esse mesmo eleitor que pede punição para os políticos, que diz que os políticos são corruptos, que a política não presta, são os mesmos eleitores que põem esses que ela diz, que eles dizem que não prestam. Então, o eleitor precisa se decidir. Sem dúvida. Né? Aqui no Brasil, o voto parlamentar, sobretudo, é um voto muito desconsiderado pela população. Você perguntar a qualquer cidadão hoje em quem ele votou nas últimas eleições para a Câmara de Deputados, ele não lembra. Invariavelmente não lembra. Ele valoriza muito o voto no Executivo, prefeito, governador, presidente da República, mas para a Câmara de Deputados, sobretudo, para a Câmara dos Vereadores, para a Assembleia Legislativa... Senado Federal? O Senado, ele já não valoriza tanto. Então é preciso também uma mudança de comportamento nos eleitores. E é preciso acabar com esse preconceito. Não se faz nada sem política. A nossa vida é pautada pela política. Nós não podemos achar que a política, por si só, seja uma atividade criminosa e que a maioria dos que a exercem são criminosos. Não é verdade. Isso não é verdade. E esse preconceito faz mal à democracia. Aliás, você pode ver, todas as ditaduras, elas começam assim. É para combater a subversão, os comunistas e para combater os corruptos. Sem dúvida. Doutor, muito obrigado. Obrigado a você. Sobretudo pela sua aula de cidadania. Tivemos aqui a oportunidade de, durante o tempo do programa, 1h15, ouvir os seus entendimentos, compartilhar da sua experiência, do seu conhecimento sobre essa questão que se refere ao resgate, à garantia, à preservação dos direitos humanos. Na realidade, o eixo principal da nossa conversa, em todos os exemplos que abordamos, foi nesse sentido. Quero, mais uma vez, em nome da TV, agradecer a sua presença. O senhor muito nos honra aqui na emissora, especialmente no programa Cidade Real, tendo a deferência, o carinho de vir aqui, mesmo tendo agendado anteriormente e a pedido da produção do nosso programa, ter se disponibilizado para outra data. Seja muito bem-vindo, queremos tê-lo outras vezes e certamente em outras oportunidades conversando com a nossa enorme audiência. Também quero registrar um agradecimento especial ao ilustre e sofredor tricolor Carlos André Pedrazzi, que não envidou esforços para trazer Dr. Vadi Damuz aqui no programa Cidade Real. Eu tenho certeza que este programa certamente muito contribuiu para que a gente entendesse todas essas questões que envolvem o exercício da nossa cidadania, que por vezes não sabemos conhecê-la perfeitamente e por não conhecê-la não sabemos exercitá-la. Muito bem, encerro sempre pedindo a Santa Rita, Santa Protetora das causas impossíveis, e muitas delas foram tratadas aqui, mas tenho certeza que pessoas do calibre de Dr. Vadi Damuz estarão colaborando para que essas questões sejam relenhadas, nos proteja. E a Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos abençoe. Cuidem-se bem e até a próxima edição. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.